Olá, boa tarde. Esse aqui é o site do qual provém os dados, né, que são utilizados no trabalho. E o provedor de dados é o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças. Né? São dados atualizados diariamente e será enviado junto com o trabalho dados da data dia 11 de 2 de 2020. Né? Ele disponibiliza os dados dessa forma de vários tipos, né, de arquivos. Excel, XML, CSV. A gente utilizou o .csv, a gente faz download, depois, logo após fazer download, a gente salva como .txt e apaga o cabeçalho, né? Vou apagar aqui para mostrar como é feito. Aqui, ó. E depois de apagar o cabeçalho, a gente sobe uma linha, para senão, caso contrário, dá erro. Cada linha aqui é relacionada a uma notificação por data, né? No dia 11 de 2 de 2020, né? E aqui tem a data destrinchada, né? Dia 11 do mês 12 do ano 2020. Temos aqui o total de casos, total de mortes, o país, o código do país e a população do país, continente. E aqui um dado relacionado ao total de infectados em 14 dias por 100 mil. Né? E aqui cada linha é uma data, né? Uma notificação. Então na data 7 teve 200 e poucos infectados e 26 mortos. Então ele tem todos os países aqui: Afeganistão, Armênia, Bahamas, e você pode pesquisar, utilizar o programa para poder utilizar esses dados aqui para trazer informações para você, né? Pode comparar dois países. Vou mostrar a execução do programa agora, de como a gente utiliza aqueles dados lá, né? A gente executa aqui o programa. Aqui está o programa, né? Um menuzinho básico para comparar os países. Vamos aqui na opção 1. País, a gente quer comparar Brasil com Itália, por exemplo, em um período, né? Do mês 1 até o mês 2 do ano 2020. No Brasil teve um total de casos de 1, né, nesse período, total de mortes 0, enquanto na Itália a gente teve um total de infectados de 888 e um total de mortes de 21. Isso aqui a gente pode comparar dois países, né, fica mais fácil. Na segunda opção tem todos os casos em determinados países, tipo, a gente quer saber todos os dados de um determinado país, né? Por exemplo, vou botar Brasil de novo, que é nosso país. Perceba que a gente está escrevendo no Brasil em inglês, né, porque é assim que está escrito lá no banco de dados. Informações gerais aqui são informações do nodo cabeçalho da lista, né, que guarda o nome do país e o total acumulado de casos, né? O número acumulado de casos é esse e o número de mortes é esse na data 11 de 2 de 2020. E aqui você digita 1 se você quiser ver todas as notificações do Brasil, né? Ele vai terminar de executar aqui e vai esperar que você aperte Enter para ele voltar ao menu. Vamos comparar aqui, vamos pegar aqui a Itália. Veja que eu escrevi em inglês. Eu quero saber, aqui ó, as informações gerais da data 11 de 2 de 2020. O país da Itália tem esse total de casos e esse total de mortes. Vamos aqui conferir com os dados do Google, né? Vamos aqui, total de Itália Covid-19. Estatística aqui. A gente pode chegar aqui no programa e comparar, né? Pra gente ver que os dados são realmente verdadeiros, né? Acabou de ser atualizado, parece. Tá vendo aqui? Isso aqui acontece com qualquer país. Você pode chegar e pesquisar qualquer país, né? 1 para digitar todas as notificações, né? Para ele printar todos. 0 para botar o menu principal. Aí ele bota o menu principal. No menu principal também a gente pode calcular a média móvel por semana. Isso aqui é um dado utilizado em estatística, né? E a gente achou importante implementar. Vamos aqui para ver da Itália novamente. Aqui temos a média móvel, né, por semana do país da Itália. Isso aqui pode ser utilizado para gerar gráficos e saber períodos que teve crescimento e decrescimento do vírus, como está sendo com esse gráfico aqui, né? Aqui o próximo parâmetro a gente tem, né, taxa de mortalidade de um determinado país. A gente pega
E a gente pode saber a taxa de mortalidade do vírus, por causa do vírus, no determinado país. Vamos aqui para Brasil. Brasil, de novo. Né? A taxa de mortalidade do Brasil é isso aqui, né? Por 1 milhão de pessoas. Total de mortes por período em determinado país. A gente vai saber o total de mortes por períodos de um país só. Vamos aqui para a Rússia. Na Rússia, do mês 1 ao mês 2 teve um total de mortes foi 0. Foi 0? Tá. Então a gente quer saber na Rússia novamente, né? Do mês 1 ao mês 11. Quanto? 5. Rússia. Do mês 1 ao mês 11. O total de mortes foram esses. Nesse período, né? Total de infectados é a mesma coisa, só que a gente vai saber os infectados, né? Vou mostrar aqui a execução. Brasil. Você pode fazer testes com vários países, né? Vai do seu... Qual país você quer testar. Do mês 1 até o mês 2, no Brasil, por exemplo. Total de infectados, foi só um. A gente só tinha infectados até o mês 2 no Brasil. Saudade. Número acumulado total de infectados. É esse aqui, ele vai utilizar o no cabeçalho para saber qual o total de infectados do país. Total de infectados é isso aqui, como a gente já viu, né? A mesma coisa das informações gerais. E aqui a gente pode calcular a taxa da letalidade do vírus por país, né? Em determinado período, né? Do mês 1 até o mês 11. E a gente tem a taxa de letalidade do vírus. Foi essa. Se a gente quiser saber a taxa de letalidade do vírus no Brasil, do mês 1 ao mês 2, vai ser 0, né? Que a gente só tinha um caso e ninguém tinha morrido ainda. Entendeu? E aí 0 para finalizar o programa. Né? A gente digitar 0, apertar Enter. Ele finaliza o programa. Vamos aqui para a explicação agora sobre das funções, né? Deixa eu fechar todos aqui para ajudar na hora de explicar. Em algumas funções que são triviais eu vou passar por cima porque não mudou nada, né? Nada do que foi estudado foi mudado aqui, né? Tipo, a gente utilizou listas encadeadas com o nó cabeçalho, né? Porque a gente tem a vantagem de não precisar percorrer toda a lista para ter o número total de casos, não o número total de mortes. Esses dados já ficam lá no nó do cabeçalho, otimizando assim o programa, né? A gente utilizou essas bibliotecas aqui, né? Entrada e saída de arquivos, para a gente usar malloc e string para fazer comparações. Esses defines aqui são referentes a uma ordenação por distribuição que a gente fez, uma implementação disso aqui utilizando filas, né? E aqui está a definição do campo inf, né? Que vai guardar a data, o país, dia, mês, ano, casos, mortes e tan. Esse tan aqui é utilizado para inserir e retirar da pilha, né? Esse aqui é o campo inf. O nodo nada mais é do que esse campo inf, né? Com o nome inf e uma estrutura e um ponteiro que aponta para o próximo nodo, né? Que a gente vai alocar. Esse aqui é a mesma coisa mas só que esse aqui a gente utiliza para fazer as filas. E aqui tem um descritor da fila, né? Que tem o ponteiro do início da fila e do fim da fila. Descritor, fila enc, nodo. E aqui está as definições das listas, né? Lista, covid e fila enc, né? Aqui é a criação de uma fila encadeada, né? De um país, por exemplo. Eu aloco o nodo cabeçalho e armazeno esses dados aqui, o nome do país, que a gente não tem ainda, né? Porque a gente criou, e a data. Depois esses dados são sobrescritos. E a gente coloca 0 nos campos de casos e mortes e tamanho, porque esses dados aqui são cumulativos, né? E bota o ponteiro que aponta para o próximo igual a null, para a gente poder, enfim, adicionar mais nodos, né? Aqui as funções triviais, né? Vou me ver se tem na explicação, porque são simples.
né? Retorno tamanho da lista, ou se é vazia ou não é. Isso aqui são a criação e funções triviais, né, de filas, utilizando aquele descritor que eu mostrei lá, né? A gente aloca e bota o início do ponteiro sendo nulo e o fim sendo nulo, para a gente poder adicionar novos nodos na fila. Desculpe gaguejar, professor, é porque eu não estou acostumado a explicar assim. É vazia F, né? Que é uma função aqui para a gente. São as funções triviais de fila, né? Que eu vou me abster também porque são triviais, né? E função de inserção, que a gente utiliza aquele tipo node para guardar um novo. A gente, se não conseguir, a gente printa R, finaliza o programa. Senão a gente pega o novo, né? Inf e guarda o valor. Esse valor aqui, ele é do tipo inf, né? Ele tem as informações. Se a gente conseguir alocar, a gente passa as informações para o novo que foi alocado e bota o próximo como nulo. Isso aqui é o primeiro caso, né? Se for o primeiro caso, se não for vazia, o início é novo. Se for vazio, o início é novo, né? E o próximo é nulo. Se for fim, isso aqui é trivial, isso aqui, né? Aqui as informações de consulta da fila, né? Que ele vai retornar do tipo inf, consulta da fila. Se for vazia, retorna que está vazio, finaliza o programa. E aqui início. Aqui consulta e retirada, que é a mesma coisa, só que ele vai retirar da fila depois da consulta, né? Para poder esvaziar a fila. Aqui destruir fila, né? Trivial também. A gente dá um free na fila também, a gente não ficar utilizando memória de forma desnecessária. Aqui tem a função de inserção, que é importante explicar, de node cabeçalho, né, da fila de países. Temos aqui um ponteiro para ponteiro, né, que aponta para o início da fila. Ele recebe como parâmetro o campo inf, do tipo inf, né, e k com a posição. Temos aqui a definição de um novo, né, de um ponteiro de nodo, do tipo nodo, né, um nome novo, e um auxiliar aqui para nos auxiliar na inserção. Se a posição for inválida, ele finaliza o programa. Aqui a gente está tentando, né, alocar memória, alocar o ponteiro, né, novo. Se a gente tiver sucesso, ele não entra nesse if, não finaliza o programa. A gente guarda no campo inf o valor que foi recebido, e aqui a gente coloca após o nodo cabeçalho, né, depois ele vai procurar, né, a posição e vai colocar. Isso aqui é trivial, já foi estudado. Mas e aqui no final, né, do que a gente estudou, tipo, a gente colocaria só o campo inf mais, mas tipo, a gente tem vários valores que vão ser acumulativos. O valor, além do valor tamanho, a gente tem um total de casos que vão se acumular também, né, com passar, tipo, ele vai percorrer todos os casos e aí ele vai acumulando aqui no nome do cabeçalho. E aqui ele vai colocar o nome do país, né, que está sendo armazenado, e a data. Aqui ele vai botar a última data, né. Então está explicado aqui a função inserir. É básica, é a função que a gente estudou, só que mudando algumas coisinhas básicas. Aqui a função de recuperação, né, de uma fila com o nome do cabeçalho, trivial também. Isso aqui foi um teste que eu fiz, tá dando erro. Vou apagar. Aqui a função de retirada, né, trivial também. A única alteração é que o TAM vai subtrair. A função destruir a lista, né, porque a gente precisa ter noção de quantas listas estão sendo criadas e não deixar elas esquecer que elas estão alocadas. Assim vai consumir memória. Se tipo, o programa fosse muito maior, isso poderia trazer grandes problemas. E a gente tem a função de destruir para destruir. Então tudo que a gente constrói, a gente tem que lembrar de destruir depois de utilizar, né? Porque como você viu lá, o programa fica executando, você tem que apertar zero. Se você utilizar muitas vezes ali, se a gente não destruísse, uma hora você poderia travar, né? Aqui a função de imprimir aqueles dados lá gerais. Primeiro aqui os dados gerais, né, que é referente ao campo nodo da lista, que tem o nome do país, o total de casos e o total de mortes.
E aqui está a principal vantagem de utilizar Nodo cabeçalho, né? Porque a gente não vai precisar percorrer toda a lista novamente para ter o número de casos e o número de mortes, né? E aqui digite 1 se ele desejar ver todas as notificações e 0 para voltar ao menu principal. Se ele digitar 1, ele vai entrar nesse while aqui e vai percorrer toda a lista, imprimindo na tela todas as notificações, né? Se ele digitar 0, ele volta para main e para o suite da main, né? Que eu vou explicar logo após. Deixa eu fechar aqui de novo. Aqui tem uma função importante que a gente precisa explicar, que é a função de abrir. Abrir aquele banco de dados, utilizando o conceito que a gente estudou na disciplina de introdução à programação, né? Que a gente tem um ponteiro ponteiro do tipo arquivo, um ponteiro para o arquivo, aliás. A gente tem a definição de um inf, do tipo inf, né? E aqui a gente tenta abrir o arquivo no modo de leitura, que é o mesmo nome, o nome é banco de dados.txt, para a gente abrir aquele arquivo no modo de leitura, né? Se a gente conseguir abrir, ele não vai entrar nesse if aqui, né? Não tem um novo problema, ele entra aqui nesse else. E aqui a gente tem a definição de uma string desse tamanho aqui, para a gente poder ler cada linha. Ele vai ler cada linha e se for igual ao país que eu desejo, ele vai subir esse dado para a lista, né? Vamos ver aqui a implementação. Temos aqui a definição dessa string, que vai ler cada linha, e definição de um ponteiro de string que a gente vai iniciar com null, para a gente poder utilizar essa função aqui, strstocks. Temos aqui um contador, né? Que a gente inicia em 1 e um auxiliar que inicia em 0. Aqui a gente cria uma lista que vai nos auxiliar a criar uma lista com o país que a gente quer. Temos aqui o while, que tem uma expressão que enquanto não for o final do arquivo, ele vai percorrer até o final do arquivo, né? E aqui a gente usa fgets para pegar aquela linha inteira, armazenar na string, e a gente vai usar essa função aqui, ó, para a gente strtoc, para a gente poder percorrer a linha de vírgula em vírgula. Você viu que o primeiro dado lá no banco de dados é a data. A gente pega a data e armazena no campo inf, que foi declarado lá no começo dessa função aqui. E aí a gente vai para a próxima vírgula, pega o dia e armazena no campo dia de inf. Mês, isso aqui só para a informação que a gente quer: ano, casos, mortes e o nome do país, né? Logo após a gente armazenar todos esses dados no inf, a gente compara se o nome do país que a gente guardou é igual ao país que a gente deseja. Se for, a gente insere na lista que foi criada lá em cima essa informação e na posição que a gente quer, que começou com 1, né? E a gente dá count mais e auxiliar mais. Esse auxiliar aqui é caso o país não seja diferente de um banco de dados, ele não esteja, ele vai dar um erro aqui e vai printar que esse país não pertence ao banco que vai finalizar o programa. Aqui a gente fecha o arquivo para não dar problema. Essa foi a função aqui mais importante do trabalho, porque sem ela a gente não conseguiria ler linha ou vírgula a vírgula o que está no banco de dados, né? Aqui tem as funções de total de casos, né, que vai retornar o campo nodo com o total acumulado dos casos. Aqui também a mesma coisa para o total de mortes. Essa aqui é a função que a gente usa ordenação por distribuição utilizando filas encadeadas, para a gente ordenar por ano, mês e dia. Ordenar os dias, primeiro a gente ordena os dias, né? Ordenar por dia. Primeiro a gente vai lá aqui e ordena. Aqui é o mesmo código que foi explicado nas aulas, né? A gente tem esses contadores aqui, cria uma fila, cria várias filas com tamanho com a base que a gente quer, né? A gente cria esse vetor de filas com a base que a gente quer, entra nesse for aqui e a gente cria todas essas filas. E aqui a gente vai percorrendo a fila até esvaziar ela, né, com todos os valores, e depois a gente coloca de novo na fila, só que de forma ordenada, né. As únicas alterações feitas nesse código aqui foi que agora a gente está utilizando nodo cabeçalho, e o que foi explicado na aula foi utilizando
função sem nó do cabeçalho, né? Uma lista encadeada. Depois de ordenar por dia, a gente vem e ordena por mês, e depois a gente vem e ordena por ano, né? E depois a gente destrói esse L aqui, que é a função, porque é uma lista que a gente criou para auxiliar a gente nessa ordenação. Eu vou explicar um aqui para a gente ter noção. Bom, essa função aqui, ordenar tudo, ela cria, tem aqui a definição de uma lista, né, do tipo LCOVID. A gente cria essa lista e guarda os dados do nó do cabeçalho, porque caso contrário esses dados são perdidos, né, que ele vai chamar várias vezes a função inserir e ele acaba, como é chamado 3 vezes essa função aqui, ele acaba triplicando os dados. Então a gente guarda os primeiros dados para não perder esse dado. Depois no final da execução a gente volta com esses dados e destrói essa lista que a gente criou. Aqui está a criação de filas com a base que a gente quer, né? Que a gente cria várias filas com o número total da base que está sendo analisado. E a gente, a primeira aqui a gente cria, né, as filas, depois, ou primeiro define, depois a gente cria. Depois de criadas, a gente vai percorrer a fila a fim de buscar, de pegar todos os dados e colocar nas filas do tipo a gente vai inserir nas filas usando o algoritmo de ordenação por distribuição, né, que foi explicado. E aí a gente pega todos esses dados, retira da lista, coloca nas filas, e após de colocar nas filas, a gente sobe de novo para a lista, agora de forma ordenada, né? Isso aqui não teve muita mudança do que foi explicado, apenas a mudança de pegar o campo ano, né? E uma adaptação feita aqui para utilizar no cabeçalho. Mas tirando isso é a mesma coisa do que foi explicado. Isso aqui, esse ordenação mês é a mesma coisa, só que utilizando o parâmetro mês, e a ordenação dia utilizando o campo dia, né? E não muda nada. Ele vai chamar, quando eu chamar ordenar tudo, ele vai chamar ordenar mês, que vai chamar ordenar dia. Por isso que é importante ter as três aqui, que ele vai ordenar por dia, mês e ano. Acho que já ficou repetitivo o que eu estou explicando aqui, é porque eu não estou acostumado a explicar, né? Aqui está o total de mortes, a função total de mortes, né, que a gente recebe a lista, e aqui o período do mês 1 até o mês que a gente quer, né, o intervalo que a gente quer. A lista, né, uma variável auxiliar aqui K, né, que vai ser responsável por criar a lista, criar uma lista auxiliar que vai ter os dados dentro dela só referentes ao intervalo desejado. Daí ele vai percorrer a lista que ele mandou e vai criar outra lista apenas com o intervalo desejado. Depois de criado isso, a gente chama a função total de mortes com a lista que a gente criou com esse período aqui. Dito isso, ok, a função criar que a gente cria e insere nessa lista. Dito isso, ele vai retornar o valor total de mortes desse período. A mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa dessa função aqui, só que agora eu vou utilizar o campo casos, né? Eu vou pegar o total de casos. Isso aqui dá para ser simplificado, não vou, aí não teve mais tempo, né? A gente tem outras matérias. Isso aqui com certeza a gente poderia eliminar várias funções dessa aqui e deixar mais otimizado possível, mas isso leva tempo. Aqui a função de média móvel, né, não foi implementada por mim, foi por João Paulo, que ele utilizou isso daqui para a disciplina de cálculo numérico, né, que ele gera médias móveis por semana. E é isso. E aqui tem a taxa de mortalidade, que foi ele também que fez. Que vai pegar o dado de taxa de mortalidade e calcular a taxa de mortalidade pelo total
por um total de 100 mil e referente ao país, né? E a gente calcula e printa na tela. Comparar países, né? Que a gente vai comparar os países por período, desde que mês até que mês. A gente chama aquelas funções que já foram explicadas. E aqui a gente passa o país, a mesma coisa para o outro, e a gente tem uma comparação para a gente conseguir ver dois países. Taxa de letalidade. Aqui a taxa de letalidade do vírus, né, por período, é a mesma coisa. A gente vai guardar o total de casos por período, no período que a gente quer, total de mortes no período que a gente quer, essas funções já foram explicadas. E depois a gente printa, né, e faz a conta aqui do total de mortes por total de casos vezes 100, a gente tem a porcentagem. Dito isso, aqui a funçãozinha menu, que é um menuzinho, né, básico, e que tem todas as funções. E aqui a nossa main, que é composta por duas listas, né, que é os dois países que a gente pode comparar, variáveis auxiliares, um OP para a gente ter noção do que é que ele quer fazer, né. Menu retorna um inteiro, que é que ele dá scan F em LPs, que é referente a isso aqui. Se for zero, ele finaliza, né, ele não entra nisso aqui, ele finaliza o programa. E caso contrário, está aqui, caso 1, qual país? Aqui é o referente a qual país ele quer. Ele ordena, ele compara os países, depois ele destrói. Sempre que a gente cria, a gente abre um, a gente tem que lembrar de destruir. Todos os casos em um determinado país ordenado, aqui é a mesma coisa, né? A gente chama aquelas funções que foram explicadas, pega o país, chama a função abrir com o nome do país, ordena, imprime, depois destrói, espera o usuário finalizar. Mesma coisa aqui. Qual país que ele quer, limpa a tela, abre com o país desejado, calcula a média móvel, destrói. A mesma coisa aqui. Qual país que ele quer, abre com o país desejado, calcula a taxa de mortalidade, destrói a lista. Acho que tem que ter get aqui. A mesma coisa no caso 5, né? Ele abre com o país, como é desejado, intervalo desejado, destrói, abrir, destruir, abrir, destruir. Tem que ter sempre. Isso aqui é muito trivial, acho que não vale a explicação. Eu não sei se esse vídeo ficou bom, mas tá aí.